Amigos e amigas, irmãos e irmãs, é hora de falarmos e ouvirmos o que Deus tem para nos dizer. É hora de conversarmos com Deus e também ouvirmos a sua palavra. Momento da liturgia da palavra diária da Igreja Católica no mundo inteiro. 25 de abril de 2019, quinta-feira, oitava da Páscoa. A cor dos paramentos litúrgicos é branca. Hoje tem o Glória, o prefácio da Páscoa 1 e o ofício próprio. Antífona da entrada. Senhor, todos louvaram unânimes a vossa mão vitoriosa, pois a vossa sabedoria abriu os lábios dos mudos e tornou eloquente a língua das crianças. Aleluia! Sabedoria 10, 20. Oração do dia. Oremos. Ó Deus, que reunistes povos tão diversos no louvor do vosso nome, concedei aos que nasceram nas águas do batismo ter no coração a mesma fé e na vida a mesma caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura, leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículos de 11 a 26. Naqueles dias, como o paralítico não deixava mais Pedro e João, todo o povo, assombrado, foi correndo para junto deles, no chamado Pórtico de Salomão. Ao ver isso, Pedro dirigiu-se ao povo: Israelitas, por que vos espantais com o que aconteceu? Por que ficais olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar com o nosso próprio poder ou piedade? O Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, o Deus de vossos e de nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus. Vós o entregastes e o rejeitastes diante de Pilatos, que estava decidido a soltá-lo. Vós rejeitastes o santo e o justo e pedistes a libertação para um assassino. Vós matastes o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos e disso nós somos testemunhas. Graças à fé no nome de Jesus, este nome acaba de fortalecer este homem que vedes e reconheceis. A fé que vem por meio de Jesus lhe deu perfeita saúde na presença de todos vós. E agora, meus irmãos, eu sei que vós agistes por ignorância, assim como vossos chefes. Deus, porém, cumpriu desse modo o que havia anunciado pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que vossos pecados sejam perdoados. Assim podereis alcançar o tempo do repouso que vem do Senhor, e ele enviará Jesus, o Cristo, que vos foi destinado. No entanto, é necessário que o céu o receba, até que se cumpra o tempo da restauração de todas as coisas, conforme disse Deus nos tempos passados, pela boca de seus santos profetas. Com efeito, Moisés afirmou: o Senhor Deus fará surgir entre vossos irmãos um profeta como eu. Escutai tudo o que ele vos disser. Quem não der ouvidos a esse profeta será eliminado do meio do povo. E todos os profetas que falaram desde Samuel e seus sucessores, também eles anunciaram estes dias. Vós sois filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com vossos pais, quando disse a Abraão: através da tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Após ter ressuscitado o seu servo, Deus o enviou em primeiro lugar a vós para vos abençoar, na medida em que cada um se converta de suas maldades. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora é o Salmo responsorial. Salmo 8, versículos de 2 a 5, 6 a 7, 8 a 9, refrão 2a, b.
o Senhor, ó Senhor nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. Repitamos: ó Senhor nosso Deus, como é grande o vosso nome por todo o universo. Ó Senhor nosso Deus, como é grande o vosso nome por todo o universo. Perguntamos: Senhor, que é o homem para dele assim vos lembrardes e o tratardes com tanto carinho? Senhor, ó Senhor nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. Pouco abaixo de Deus o fizestes, coroando-o de glória e esplendor. Vós lhe destes poder sobre tudo, vossas obras aos pés lhe pusestes. Ó Senhor nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. As ovelhas, os bois, os rebanhos, todo o gado e as feras da mata, passarinhos e peixes dos mares, todo ser que se move nas águas. Ó Senhor nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. Repitamos: ó Senhor nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. Agora a aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Salmo 117, 24. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 24, versículos de 35 a 48. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: a paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: são essas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos agora à reflexão, texto de Antônio Carlos Santini, da Comunidade Católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. É a liturgia comentada. Por que estáis preocupados? Lucas 24, 35 a 48. Jesus ressuscitou, venceu as barreiras da morte e vai ao encontro de seus discípulos. Como os encontra? Trancados no salão com medo dos judeus. Jesus percebe neles o susto e o medo, conforme está em Lucas 24, 37. Duas maneiras de permanecerem paralisados e não anunciarem a boa nova que lhes foi confiada.
parece que ainda há discípulos na mesma situação. Em sua exortação apostólica Evangelii Gaudium 83, o Papa Francisco se refere a uma psicologia do túmulo que pouco a pouco transforma os cristãos em múmias de museu, desiludidos com a realidade, com a igreja ou consigo mesmos, vivem constantemente tentados a apegar-se a uma tristeza melosa, sem esperança, que se apodera do coração como o mais precioso elixir do demônio. Chamados para iluminar e comunicar a vida, acabam por se deixar cativar por coisas que só geram escuridão e cansaço interior e corroem o dinamismo apostólico. Por tudo isso, permiti que insista. Não deixemos que nos roubem a alegria da evangelização. No Evangelho de hoje, quando percebem que não estão diante de um fantasma, mas Jesus está realmente vivo à sua frente, os discípulos saltam do desânimo para a alegria e a surpresa. A alegria cristã é indispensável ao anúncio. Francisco nos recorda que a alegria do Evangelho é tal que nada e ninguém nola poderá tirar, conforme está em João 16, 22. Os males do nosso tempo e os da igreja não deveriam servir como desculpa para reduzir a nossa entrega e o nosso ardor. Evangelii Gaudium 84. Esta passagem do sentimento de derrota para a ousadia é uma espécie de conversão, sem a qual o Evangelho permanece sufocado. O Papa Francisco afirma: uma das tentações mais sérias que sufoca o fervor e a ousadia é a sensação de derrota, que nos transforma em pessimistas, lamurientos e desencantados com cara de vinagre. Ninguém pode empreender uma luta se de antemão não está plenamente confiado no triunfo. Olha, quem começa sem confiança perdeu de antemão metade da batalha e enterra os seus talentos. Embora com a dolorosa consciência das próprias fraquezas, há que seguir em frente, sem se dar por vencido e recordar o que disse o Senhor a São Paulo apóstolo: basta-te a minha graça, porque a força manifesta-se na fraqueza. 2 Coríntios 12, 9. O triunfo cristão é sempre uma cruz, mas cruz que é simultaneamente estandarte de vitória, que se empunha com ternura batalhadora contra as investidas do mal. Evangelii Gaudium 85. Tal como os discípulos se reanimam na presença do ressuscitado, também nós deixemos de lado o derrotismo e renasceremos na fé. É precisamente a partir da experiência deste deserto, deste vazio, que podemos redescobrir a alegria de crer, a sua importância vital para nós, homens e mulheres. No deserto é possível redescobrir o valor daquilo que é essencial para a vida. Não deixemos que nos roubem a esperança. Orai sem cessar. Há abundância de alegria junto de vós. Salmo 16, 11. E agora temos o santo do dia. Neste dia 25 de abril, comemoramos o dia de São Marcos Evangelista. Marcos era judeu da tribo de Levi, era filho de Maria de Jerusalém. Segundo os historiadores, teria sido batizado pelo próprio São Pedro e fazia parte de uma das primeiras famílias cristãs de Jerusalém. Ainda menino, viu sua casa se tornar um ponto de encontro e reunião dos apóstolos e cristãos primitivos. Segundo a tradição, foi na sua casa que Cristo celebrou a última ceia, onde instituiu a Eucaristia, e foi nela também que os apóstolos receberam a visita do Espírito Santo após sua ressurreição. Mais tarde, Marcos acompanhou São Pedro a Roma,
Quando jovem, começou então a preparar o Evangelho. Escreveu o Evangelho por volta dos anos 60, sendo esse o mais antigo dos 4. Em Roma, prestou serviço também a São Paulo, em sua primeira prisão. São Marcos, depois da morte de São Pedro e São Paulo, viajou para pregar em Chipre, na Ásia Menor e no Egito, especialmente na Alexandria, onde fundou uma das igrejas que mais floresceram. Ele foi martirizado no dia da Páscoa, enquanto celebrava a missa. Mais tarde, as suas relíquias foram trasladadas pelos mercadores italianos para Veneza, cidade que é sua guardiã e que tomou São Marcos como padroeiro. O evangelista São Marcos é representado por um leão aos seus pés. Reflexão. São Marcos, que na igreja primitiva fez um lindo trabalho missionário, evangelizou pela ação do Espírito muitas comunidades. Marcos é conhecido por ter sido agraciado com o carisma da inspiração e vivência comunitária e por ter escrito o primeiro dos evangelhos. Louvemos a Deus pela vida deste grande santo, que nos garantiu a perpétua memória de nosso Salvador Jesus Cristo. Convido você a abrir sua Bíblia e encontrar com Jesus através das palavras de São Marcos. Que tal render louvores a São Marcos pela leitura orante do seu Evangelho? Oremos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que deu o seu discípulo Marcos a graça do apostolado cristão e a narração do seu santo Evangelho. São Marcos, rogai por nós, para que sejamos iluminados pela força do Evangelho. Amém. Esse texto é do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista, para o site a12.com da Rede Aparecida de Comunicação. E eu fiz este vídeo para meus endereços na internet, o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio e o canal no YouTube, Paulo Roberto Maciel. Shalom, a paz de Cristo.